Olá, seja bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Meu nome é Otton Júnior, sou psicólogo clínico e aqui a gente conversa sobre algumas coisas acerca da vida. E hoje nós vamos falar sobre uma jovem aí de 17 anos que está viralizando nas redes sociais e ontem, dia 10 de abril, ela participou na verdade, terça-feira, dia 9 de abril, ela participou do podcast do Vilela, Inteligência Limitada, e aí eu acho que deu um up aí também na repercussão sobre aquilo que está acontecendo com ela. E eu queria comentar um pouquinho com você acerca desse testemunho dela, né? Dessa vida dela. Não sei se eu fico de óculos por causa do meu ring light. Se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o like aí no vídeo. E bom, a Isabel Veloso, então, uma jovem de 17 anos, e ela está aí numa situação que é a situação talvez mais limítrofe, né, da existência humana, né, que ela está se deparando aí com uma condição de finitude. E ela está com câncer terminal e tem aproximadamente, aí, segundo o prognóstico médico, entre 4 e 6 meses de vida. E aí pelo menos chegou para mim recentemente a história dela. E aí me perguntaram lá na caixinha do Instagram. Então eu resolvi gravar esse vídeo para poder a gente conversar sobre alguns pontos que eu acho importante acerca desse testemunho. E eu estava vendo no perfil dela no Instagram, ela respondendo algumas caixinhas, e ela diz assim: tem gente que me julga porque eu estou sorrindo, porque eu estou realizando sonhos, né? Tem gente que vem aqui no Instagram e lá no TikTok e começa a me julgar, né? Porque tem gente que acha que eu deveria estar em um quadro depressivo, chorando, né? Me isolando, me fechando do mundo e não fazendo as coisas que estou fazendo. E não é que ela não esteja sofrendo. É interessante que no relato dela, ela vai dizer: tem horas que eu sofro muito, tem horas que eu choro muito, tem horas que eu tenho crise de ansiedade, né? Quando eu estou no momento ali mais comigo, então isso acaba acontecendo. E é óbvio, né? É óbvio que ela sofrerá, é óbvio que ela sentirá, né? Mas também é óbvio que ela deve aproveitar a sua vida, né? Aproveitar ali o restante de vida, ter uma qualidade de vida no fim da vida que lhe resta. E ela foi convocada pelo destino, ela foi convocada pela providência a talvez um dos atos mais elevados da vida humana, que é diante de uma consciência de finitude, diante de uma para além da consciência, diante de uma concretude, diante de uma circunstância concreta de finitude, ela foi convocada a se posicionar diante de um sofrimento inevitável. Ela está sendo convocada a responder da melhor maneira possível. Essa semana agora, ou semana passada, já não lembro bem, eu estava conversando com uma paciente e a gente estava perguntando: velho, se a gente soubesse o dia que a gente fosse morrer, não seria melhor? Porque a gente não viveria melhor? Eu falei: não, dificilmente a gente viveria melhor se soubesse o dia da nossa morte. Pelo contrário, nós correríamos até o risco de enlouquecer, justamente por perceber esse final de vida. E daí você tira, a gente tem alguns filmes, alguns seriados na cultura pop que ilustram esse tipo de condição, esse tipo de situação, e é sempre muito desesperador. E nós temos também testemunhos, relatos de pessoas que passam por situações de fim de vida. E é uma exigência emocional gigantesca, é uma exigência existencial gigantesca e é uma exigência espiritual gigantesca. E eu estava lembrando
quando eu estava vendo a história da Isabel, este livrinho aqui do Viktor Frankl, que é um livro bem conhecido, é considerado um dos 10 livros mais influentes lá nos Estados Unidos, que é o Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. E tem um trechinho aqui que o Viktor Frankl fala, né, do Jerry Long, que foi um jovem também, por coincidência ou não, mas também de 17 anos, que acabou sofrendo um acidente, fraturou o pescoço e ficou tetraplégico, né? Perdeu os movimentos do pescoço para baixo. E o Jerry Long, ele fala o seguinte, ele diz assim: eu quebrei o meu pescoço, mas não quebrei o meu ser. Eu quebrei o meu pescoço, mas não quebrei o meu ser. E essa frase é tão forte, porque ela ilustra talvez a situação da Isabel. Esse câncer que ela está enfrentando talvez tenha quebrado a sua parte física, mas jamais é determinante para quebrar o ser dela. E é isso que ela faz. Recentemente ela casou, né? Decidiu lá com o namorado casaram recente, né? Parece que divulgaram, fizeram live e tal, a galera assistiu, alguma coisa nesse sentido. E ela tem realizado sonhos, ela tem narrado o seu testemunho, ela tem ido a podcasts, conversar com as pessoas sobre. E não é que ela não está sofrendo, logicamente ela está sofrendo, com certeza, né? Mas ela está ali, ao contrário de alguns haters achando estranho ela fazer todo esse movimento, é muito digno e é o que ela deve fazer mesmo. O Viktor Frankl, ainda no Em Busca de Sentido, tem um outro trecho que ele diz assim: o caminho mais importante para o sentido na vida é, mesmo uma vítima desamparada, numa situação sem esperança, enfrentando um destino que não pode mudar, pode erguer-se a si mesma, crescer além de si mesma, mudar a si mesma, pode transformar uma tragédia pessoal em um triunfo. Então, a circunstância concreta da Isabel está convocando-a a ter um ato heróico, está convocando-a a uma das mais altas possibilidades da vida humana. E eu espero que esses últimos tempos de vida dela, ela permaneça, ela persevere, realizando, fazendo, vivendo, compartilhando. Porque tem uma outra frase do Viktor Frankl que eu demorei muito a entender, que ele diz assim: ninguém pode retirar o realizado de uma pessoa. Ninguém pode retirar a obra de uma pessoa. Nem mesmo um terceiro pode retirar uma obra realizada, nem mesmo a falta de memória, nem mesmo a morte pode retirar uma obra realizada. Nem mesmo se todos os seres humanos se extinguissem da face da Terra, uma obra feita por alguém não deixa e nem deixará jamais de existir. E as pessoas tendem então a valorizar os campos, né? As possibilidades do futuro, e elas ignoram os celeiros do passado. Os celeiros do passado estão carregados de obras realizadas. Como é que estão aí os teus celeiros? Como é que eles estão
carregados? O que está armazenado no teu celeiro do passado? E é isso. Uma obra jamais pode ser retirada quando realizada. Ninguém pode retirar o realizado. E Isabel está vivendo isso. Ela está realizando. Está vivendo da melhor maneira, dentro da sua limitação de tempo, em função de uma condição fisiológica. Mas, de fato, o testemunho dela é um testemunho de esperança. E a partir do testemunho dela, a gente começa a olhar, então, a reorganizar, a reordenar problemas pequenos. A gente começa a ter a possibilidade de olhar a partir de uma outra perspectiva muitas das nossas insatisfações. Porque quando algo de elevado aparece diante dos nossos olhos como uma experiência dessa, que não é rara e nem é exceção, mas talvez pela repercussão a gente consegue alcançar, a gente consegue receber. Então, quando uma experiência elevada de vida dessa chega aos nossos olhos, a gente começa a olhar a vida de uma outra perspectiva. E que essa outra perspectiva possa ser duradoura. E assim como Jerry Long, que disse: eu quebrei o meu pescoço, mas não quebrei o meu ser, que Isabel também possa dizer isso. E que a gente, de maneira talvez muito mais apequenada nos nossos sofrimentos, a gente também possa dizer isso. Porque a gente pode ter sempre a possibilidade de transformar uma tragédia pessoal em um triunfo. E a liberdade última do ser humano sempre será essa: a liberdade de escolher, de ter uma atitude. Segundo o nosso psiquiatra vienense, Viktor Frankl, a maneira mais importante, o caminho mais importante de descoberta de sentido na vida é este. É o da mudança de atitude, é do ato heróico diante de um destino, diante de um sofrimento inevitável. Então que a Isabel possa manter-se perseverante nessa luta dela e que a gente possa aprender com este ato heróico e com este testemunho que a gente está de maneira mais próxima ou mais distante recebendo a partir daquilo que ela está emitindo. Beijinhos e até a nossa próxima conversa.